Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Aqui é o Guilherme e hoje eu vou falar um pouco sobre o Museu da Imigração e como foi a nossa visita lá, o que a gente pode dizer sobre ele para vocês. E essa apresentação ela vai ser dividida em três partes, onde vai ser a apresentação do museu com sua história, a crítica, que vai ser feita pelo Otávio, e a reformulação, que é a nossa proposta de reformulação sob o olhar de um historiador que a gente propõe para o museu. E então, espero que vocês gostem e vamos lá. O museu fica localizado no bairro da Moca, pertinho da estação do metrô, da linha 3 vermelha, onde você sai da estação e anda em uma linha reta por 5 minutos e você já chega no museu, que é bem fácil de encontrar e difícil se perder. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10 às 19 horas, pelo menos antes de parar e de tudo que a gente está vivendo agora. Os ingressos custam entre 5 e 10 reais e é gratuito para menores de 5 anos. 5 reais é a meia entrada, que os estudantes têm direito e idosos também. E aos sábados a entrada é gratuita. Lá dentro do museu tem uma Maria Fumaça, que é a réplica do trem que traziam os imigrantes para cá, justamente para hospedaria, né? E para você fazer um passeio curtinho nessa Maria Fumaça, custa a partir de 20 reais. Então vale a pena a experiência. O Otávio fez esse passeio com o filho dele e ele pode falar um pouco mais sobre. Agora, lá dentro do espaço onde funciona o museu, a antiga hospedaria, tem uma cantina-restaurante com alguns preços, claro. A loja, que é padrão para muitos museus, onde você pode ter artigos de souvenirs, camiseta, caneca, caneta, livros, que tem muito livro sobre imigração, história dos povos, e é bem interessante e rico em conteúdo. Um jardim bem grande, onde você pode sentar, tem muitas árvores nativas, outras trazidas também. É bem arborizado e bem bacana de ficar lá. E lá dentro já do espaço onde funcionava o prédio, tem um espaço para pesquisa que funciona mais como um memorial, porém não atinge totalmente o museu, é mais a pesquisa histórica mesmo ali onde você faz para sua família, para você saber a origem, de onde veio, quando veio, com quem veio. Então isso atrai muita gente querendo saber a sua origem. E é até uma dica que fica para quem souber de alguma coisa, ou quiser saber um pouco mais se a sua família veio, lá é bem importante para esse espaço de pesquisa. E então, como tem a Maria Fumaça, tem também a antiga estação ferroviária, que era onde chegava a Maria Fumaça, os imigrantes desembarcavam e iam fazer todo o processo de instalação. Lá tem um espaço para fotos temáticas, onde você se veste dada a devida época, né, os anos 20, 10, 30, você paga para tirar uma foto ali e ficar de recordação. Antes de funcionar como museu, o complexo ali da Moca funcionava como hospedaria, que era um alojamento para as famílias que vinham, famílias imigrantes, que vinham para trabalhar nas lavouras e posteriormente na fábrica, ali com um grande fluxo migratório que teve no final do século XIX, começo do século XX. A hospedaria ela foi inaugurada em 1887, ainda inacabada, porque ela começou a construção em 1886 e acabou só 2 anos depois. Mas pela quantidade de pessoas que vinham, ela precisou ser inaugurada, digamos que às pressas, para acolher quem chegava. E ao longo do tempo ela foi se expandindo e se adaptando sempre ao que precisava no momento. Como eu disse, foi a morada de milhares de imigrantes e migrantes, né? Também pessoas de outros estados do Brasil vieram para cá, mas isso posteriormente. E funcionou como hospedaria até 1978, quando foi encerradas suas atividades. E a partir daí que começa a, a contar a história, né? Que ele deixa de ser hospedaria para virar um espaço de outras atividades. Ali um grande fluxo europeu, no final do século XIX, início do século XX, para trabalhar nas fábricas e
também para promover aquela política de embranquecimento que o Brasil já queria adotar. Isso também foi um incentivo para as pessoas virem para os empresários, para os produtores de café e donos de fábrica trazerem essas pessoas, buscarem a mão de obra estrangeira, né? Aquela história que a gente já conhece. Só que a partir dos anos 30, do governo Getúlio, ele também promove a migração de pessoas de outros estados, principalmente do Nordeste, que é e lá no museu retrata só um pequeno espaço, realmente muito pequeno, retrata dessa parte. O que eu particularmente acho, nós do grupo pensamos ser um grande erro, porque o número de brasileiros de outros estados é bem maior do que o número de imigrantes estrangeiros, né? Então isso já é uma coisa a se pensar. Durante o funcionamento da hospedaria, também funcionava a agência oficial de colocação e trabalho, que era aquilo que onde você ia, se registrava e você era designado para um lugar onde ia ficar, para um lugar onde você ia trabalhar. E isso demorava no máximo uma semana, porque a hospedaria ela não comportava muito. Comportava sim muita gente, mas você tinha um prazo para ficar lá, senão você ficava segurando vaga. E como o fluxo migratório era grande, hum, tinha que ter espaço para todo mundo. Então você tinha um pequeno espaço de tempo ali para ficar, para depois seguir até o seu local de trabalho e morar lá, né? Principalmente nas fábricas, não, nas grandes fazendas de café. O prédio contava com alojamento, farmácia, laboratório, hospital, correios, lavanderia, tudo aquilo que digamos que uma pequena comunidade conta, né? Que é para você ter sua vida mais perto do normal possível, ter uma convivência harmoniosa, né? Então, todo mundo que chegava lá passava por uma triagem no hospital, se registrava, então podia mandar carta dizendo que chegou, então cuidava da sua roupa, tinha um refeitório onde as pessoas faziam alimentação, claro, porque ninguém é de ferro. E isso mostrava também o trato que o governo dava para esses imigrantes. Tipo, tratando eles de certa forma até bem especial, né? E, e isso a gente vê como era importante para eles. Depois que as atividades da hospedaria foram encerradas em 1978, a cidade de São Paulo e o governo do estado reconheceram a importância que essa casa e todo o complexo ali por acolher os imigrantes, a importância que eles tiveram ali para a comunidade e para a economia geral. E depois dos anos 80, eles reconheceram isso formalmente e também passaram a abrigar, delegar outras atividades para o espaço, para aproveitar a importância histórica de toda aquela região, né? Então, aqui tem uma linha do tempo onde a gente vê o tombamento pelo Condefat, a criação do Centro Histórico do Imigrante, a criação do Museu de Imigração e, tipo, a evolução do que o complexo inteiro ali abrigou, né? E em partes abriga até hoje. E também como isso foi, como a gente pode ver isso até os dias de hoje, porque ainda tem um museu existe, né, claro, o Museu da Imigração, que é o nome hoje, mas ele existe lá desde 1993 e o Centro Histórico do Imigrante, que era anterior, tipo, ele perdeu um pouco desse foco. E também através das gestões, né? E também ali, como ele abriga a festa do imigrante, a primeira foi em 1996, e hoje são várias atividades, tanto que era para ter tido o St. Patrick's Day no mês passado, tem a festa da imigração japonesa, e muitas nacionalidades ali. Só que hoje também o museu consegue abrigar, ele expande não só para nacionalidades, né, atividades ligadas a nações, mas também a movimentos mais simplórios, menos vistos, né, digamos assim. Então, espaços para ensaio de grupos artísticos, e eles dão suporte nesse sentido também, cedendo um pouco do seu espaço. E aqui a gente tem em 2014 a reinauguração, depois de ter sido restaurado,
Voltou como Museu da Imigração, né, que já se chamava assim lá em 2010, que foi o início da restauração do prédio, e passa a ser chamado Museu da Imigração. E esse nome se mantém até hoje, então ele é bem chamativo, na verdade, pelo menos para mim. Só que não contempla só a imigração, né? Ele- Aí já entra a parte da reestruturação que eu vou falar um pouco mais para frente. Ao longo da criação, né, do funcionamento da hospedaria, ela foi se adaptando e se adequando ali às necessidades que se apresentavam. Então, onde começou como um prédio com alojamento, inscrição, foi se expandindo para atender a demanda de pessoas vindo e exigências e tudo mais para funcionar um laboratório de laboratório médico, ou espaço para dentista, sala de registros. Então, ela foi se expandindo conforme as necessidades, né? Isso dá para ver hoje lá no complexo inteiro, que até hoje uma parte do complexo é usado como museu e a outra ainda atende algumas coisas do governo que eu não me lembro agora, mas tem a ver com acolhimento de pessoas de rua, fazem trabalhos nesse âmbito, né? Então é servido almoço para quem precisa e coisas desse gênero. E ao longo do tempo, a gente vê aqui outras funções do museu, né? Que da hospedaria, desculpa, onde ela funcionava como hospedaria, mas pelo espaço tão grande ali também, o governo ele passou a confiscar confiscar não, a tomar para eles para ter uma atividade para o governo, né? Para eles usarem partes daquele espaço. Então, em 1924, foi um presídio político da Revolução, onde os revoltosos tomaram parte do complexo para usar como presídio. Aí, em 32, prisão para os getulistas, que ali também, quem era contra quem era a favor de Getúlio, né, ia para prisão de lá dentro. Aí, em 1943, o governo em si toma algumas doa, né, parte daquele espaço para servir de escola técnica de aviação, e em 1978 encerra as atividades. Então a gente vê que não funciona apenas como hospedaria, era também uma convivência ali entre as pessoas e todo o conflito ali que passou a cidade de São Paulo ao longo dos anos, né? A gente vê que isso, né, foi bem marcante. Só que essas partes, principalmente de prisão, não é relatado no museu hoje. É falado no site, mas lá no museu mesmo não tem nenhuma informação sobre isso. Só a nossa guia que falou um pouco sobre prisão, mas bem por cima, porque ela mesma não tinha muitas informações. Então a gente vê aí um pouco do que o museu também não quer falar, né? Boa noite, pessoal. Então, vou começar fazendo a crítica do museu. Começar pelo espaço no museu. Como o Guilherme falou, o museu ele não foi criado, não foi construído para ser um museu. Então, ele teve que sofrer uma adaptação. O problema é que quando você vai no museu, não tem uma identificação de onde começa o roteiro, porque aparentemente existe um roteiro. Quem vai com um olhar mais crítico, eu vou falar mais disso. Aparentemente existe um roteiro, mas não existe uma identificação para que lado você segue. Por exemplo, como você vê aí no mapa, você entra bem pelo meio do museu. Só que não existe uma placa falando, comece pela esquerda ou vá para a direita. Tem exposição tanto de um lado como do outro, mas são coisas que não se conectam tanto, não tem uma identificação e você fica meio perdido se não tiver nenhum guia nem nada para te ajudar. Então, vamos começar pelo início do roteiro. Eu digo que é o início do roteiro porque é uma das salas mais próximas da entrada do museu, do começo do museu mesmo, que é um espaço confuso, como eu disse, mas ele é indicativo de que ele é o início do roteiro porque ele pega a migração humana como um todo, desde o surgimento da espécie do Homo sapiens na África, para colocar dentro dessa linha de imigração
do museu, não só da imigração, da história do museu local, mas da imigração como um todo. Tem um problema muito grande, porque a definição mesmo de imigração, hum, ela ela é mais recente e tem a ver com imigrar de uma nação para outra e coisas assim. Essa questão do movimento do ser humano da África para todo o planeta, ela é problemática. E depois disso você tem o deslocamento de povos indígenas e coisas assim. O problema muito grande que essas duas salas têm é que essa primeira sala, que é da primeira imagem, são são filmes ininterruptos. Eles não param, não tem aviso de quando começa a próxima sessão e de quando acaba e nem nada. Ou seja, na grande maioria das vezes você vai pegá-la no meio. Você não vai ver ela inteira. E não tem ninguém te avisando o que aconteceu antes, nem nada. Ou seja, você começa a ver no meio, você não sabe o que está acontecendo, você se desinteressa e vai para a próxima. A mesma coisa essa segunda foto, que são pequenas telas com um fone de ouvido. O problema é que você sempre pega no meio da gravação. Você não entende o que está acontecendo e ela demora para acabar. Então, a partir do momento que você fala, beleza, eu vou esperar acabar para começar a assistir desde o começo, o problema é que demora tanto para acabar que você acaba desistindo. E essas duas salas são salas que quase ninguém fica. Quase ninguém tem paciência de querer ver o que está acontecendo, porque todo mundo desanima na hora. É totalmente compreensível. Bom, nessa foto vocês conseguem ver melhor, né? São essas telas, elas parecem ser interessantes, mas esse é o problema. Quando você vai no museu, você às vezes não tem tempo de ver tudo, e uma coisa que pode ser interessante, um recurso digital, como esses vídeos mostrando o deslocamento, principalmente de populações indígenas no Brasil, e acaba sendo totalmente ignorado porque você não tem tempo para ficar esperando, nem paciência também para ficar esperando o vídeo começar de novo para você pegar desde o começo. E são vários, como vocês podem ver, são vários vídeos diferentes, né? É complicado você ver todos. Bom, agora eu vou fazer uma crítica aos objetos do museu como um todo, porque esse problema é recorrente no museu, durante o museu inteiro, que é a falta de informação nos objetos que tem lá. Essa foto de cima, se eu não me engano, ele é um separador de grãos. A nossa guia que falou isso pra gente. O problema é, ele é uma máquina gigante que só não tiraram de lá porque ninguém conseguiu tirar sem destruir ela. Então ela tá meio que presa lá pra sempre. Só que não fizeram nenhuma salinha mais bonita. Parece que ela tá jogada no meio do nada e não tem nenhuma informação. Não tem o nome da máquina, não tem pra que serve, é absolutamente desconhecido para o público que vai para lá. Essa foto de baixo não dá para ver muito bem, eu acho, mas são diversos objetos, principalmente do cotidiano, de construção, tem chaleira, tem rádios e coisas assim, e que é mais ou menos esse é o padrão do museu. São diversos objetos que é praticamente para mostrar, olha gente, objetos antigos, olha só como as pessoas antigas viviam. Não tem tanta informação. Praticamente não, alguns têm um pouco de informação, mas são coisas que não tem tanta associação com o museu, não constroem uma narrativa, serve praticamente para mostrar, era assim que eles viviam e mais nada. Bom, como eu disse, o museu, a proposta do museu, pelo menos no momento, é tratar a imigração como um todo. O problema é que no museu inteiro você vai ver frases em italiano, você vai ver referências à Europa e etc. Só que como o Guilherme falou, o museu ele não recebeu só europeu, ele recebeu nordestino também, muitos nordestinos. E essa parte dessa foto é o único lugar que tem referência a essa imigração nordestina. Ou seja, é um espaço que ignora completamente a maior parte do espaço que foi usado como prisão, que foi usado como hospedaria para nordestino como um todo. Ou seja, é um saudosismo europeu muito grande que tem no museu como um todo. Aí tem alguns objetos também que servem só para figura, praticamente para figuração. Então eles pegam. Aí nessa foto tem
objetos de barbearia. Então é para ilustrar como a ideia que acaba passando para a pessoa que vai visitar é para ilustrar como aquele parente distante do visitante vivia. Mas falar, olha que bonitinho, eles usavam esse tipo de navalha para fazer a barba. Mas na verdade você acaba sem aprender nada, porque são objetos que não constroem um conhecimento no visitante. Bom, agora eu vou falar dessas, que pelo menos eu chamei como a sala das camas, que vocês vão entender depois. Aqui a gente reforça mais ainda essa ideia de antiquário, de um lugar para mostrar objetos antigos e ver como era exótico o modo de vida dos nossos antepassados. Vocês veem objetos na parede, que eles estão dispostos na parede sem contexto nenhum. Alguns objetos não têm descrição nem do que são, porque, segundo a nossa guia, tem objetos que eles não sabem o que são. Tem muito, ela falou também pra gente que tem muitos objetos que eles receberam de doação durante a época que estava tendo a formação do museu. Então, eles receberam de doação. Então, a população doou objetos antigos que às vezes eles nem sabiam para que servia. Então, doava para o museu coloca como para exposição e não explica do que é aquele objeto. Ou seja, tem um problema muito grave nesse museu, que é, às vezes ele coloca objetos que nem foram usados no museu e colocam como a história local desse prédio. E não faz sentido nenhum. Você acaba enganando o espectador dizendo que aquilo faz parte do museu e às vezes aquilo nem tem sentido. Nas mesas, tem uma coisa que é legal, porque mostra fotos dos imigrantes nos refeitórios e etc. Que é legal para criar um imaginário de como era esse imigrante chegando no Brasil e estando naquele lugar, mas, de novo, não tem explicação nenhuma. Não explica como era a condição de vida daquele imigrante, não explica de onde ele veio, por que que ele veio, que é principalmente que é o importante que o museu não aborda, que é o porquê que esse imigrante veio para cá. Mais importante de saber que ele veio para cá é saber o porquê. Porque não faz sentido nenhum ele migrar da Europa para cá. Então você acaba criando essa imagem do imigrante que veio para cá desbravar as terras e deixou descendentes e etc. Isso é um problema muito grave do museu. Só que ainda assim, essa sala das camas é a sala mais bonita de todo o museu. É a sala que você fica mais encantado com a beleza dos objetos. Mesmo você sem entender nada do que está acontecendo, você acha bonito. Bom, tá aí por que que essa sala, eu pelo menos chamei da sala das camas, porque do outro lado daquela primeira imagem que eu mostrei agora, tem essas diversas camas no meio do salão, que é meio que para tentar passar a ideia para o visitante de olha só como as pessoas dormiam aqui, olha só como é uma hospedaria de verdade. Aqui a gente não tá brincando, era realmente uma hospedaria e eles dormiam assim. O problema é que não traz a situação do imigrante, não mostra sofrimento nem alegria. É meio que uma constatação do nome, praticamente. Então não causa uma reflexão, você só pensa que essas pessoas dormiam ali. Você não tem ideia de qual era a condição de vida daquelas pessoas e o que motivou elas a migrarem, como eu disse antes. E ali no fundo você tem mais objetos, por exemplo, tem objetos que são simplesmente cadeiras e malas de viagem, que são atestados de que houve migração, mas que não fala nada sobre como foi essa imigração. Também tem outro recurso que aí sim é muito interessante dentro dessa sala, que são diversas TVs que você clica e você vê relatos de pessoas, são idosos, são relatos dos idosos de quando eles chegaram no Brasil. São muito emocionantes, são muito legais, só que o problema é que não tem uma reflexão sobre essas memórias. São idosos que chegaram na hospedaria da Europa para cá. Novamente, é da Europa, não é do Nordeste.
é sempre da Europa. O museu só fala sobre a Europa. Então fala sobre esses idosos que eram crianças quando vinham pra cá, então eles falam de como São Paulo era bonito e etc. Só que não tem nenhuma reflexão, ainda mais porque eram crianças. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo na situação, por um todo, né, pelo menos. Então o museu não causa essa reflexão para saber por que que aqueles idosos estavam pensando aquilo que eles têm na memória. Em todo momento, o museu ele tem, parece que boas iniciativas. Ele parece que ele tem mais ou menos um direcionamento para onde ele quer te mandar, só que ele falha. Ele falha completamente em tentar alcançar esse objetivo, que é tentar fazer você refletir sobre a condição das pessoas no museu. Aqui eu vou falar sobre o passeio da Maria Fumaça. Esse é um passeio à parte do museu. Ele é de uma outra fundação que cuida da história dos trens no Brasil, só que ele fica junto do museu. Ele é um passeio, como eu disse, à parte, que você vai andando pela Maria Fumaça e vai vendo diversos vagões que eles estão reconstruindo ou que já foram reconstruídos. O problema é que, junto com o resto do museu inteiro, não causa reflexão. De novo, essa mesma questão. Então, praticamente, é um reconstrucionismo sem crítica do período. Então, você vai. É mais ou menos como um parque. Isso é uma coisa que eu pensei muito. É mais ou menos como se você estivesse andando num parque temático histórico. Então, você está andando nesse parque, está se divertindo e vendo a história, mas você não tem nenhuma reflexão sobre isso. Você sai do museu sem refletir sobre o que aconteceu no passado e o que esse museu e que esse espaço representou para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, então você vai nessa massa, só que você só vai fazer um passeio. É só isso. Você não vai pensar em como eram as condições das pessoas que viveram e passaram por aquele transporte. Ainda mais porque a gente viaja nesse passeio num transporte que era um transporte de rico, num vagão que era vagão de rico. Ele fala pra gente, esse vagão aqui era de classe alta. Então a gente não tem nem ideia de como era o trabalhador comum vindo do Porto de Santos pra cá. É uma coisa, é muito. Eu não sei como descrever, mas é uma coisa muito pra mostrar só. É só pra você se divertir só, o tempo inteiro. Bom, agora eu vou falar do final do roteiro e fazer umas críticas finais sobre o museu. O final do roteiro é uma bagunça. É literalmente uma bagunça, porque são diversas salas que não têm objetos, na grande maioria são fotos que não significam muita coisa. Então são fotos que geralmente vão trazer a ideia de olha só o que essa migração causou no Brasil. Então são fotos de eventos culturais em São Paulo que tem traços de culturas de outros lugares. Então, essa imigração trouxe essa cultura e são espaços de celebração dessa cultura sem fazer a crítica. Então, dá a impressão, muitas vezes, de que a imigração por si só é uma coisa boa. Olha só como a imigração é legal. Agora a gente tem acesso a todo esse tipo de cultura e olha que lindo que a gente tem muita cultura aqui no Brasil. Olha que coisa incrível. E sendo que não debate. Então você tem diversas representações religiosas ali, sendo que você não mostra nenhuma questão de preconceito, você não tem nenhum debate nem nada daquilo. Tem algumas fotos de São Paulo, antigas dos anos 70, por exemplo, só que é confuso porque você não entende por que aquelas fotos estão ali. Você vê na cara das pessoas que estão passeando que elas não entendem por que tem aquelas fotos. Tem uns espaços que são realmente bem confusos e que não dá pra entender por que eles colocaram lá. E agora eu vou fazer uma crítica como um todo. Quando você vê o público que vai no museu, você você entende mais ou menos a ideia do museu. Porque o público que vai para esse museu, principalmente, é um público de classe média para mais alta e o público rico mesmo.
branco, descendente de europeu. Então, é um pessoal que vai para lá, não para se informar dos seus descendentes, mas para reforçar a sua superioridade europeia. Então você vai para lá e você vai ter um atestado de que você veio da Europa. É mais ou menos essa ideia que acaba passando no final, da grandiosidade cultural europeia que veio para o Brasil. Porque toda, toda doença que passou pela hospedaria apagada, toda a pobreza que passou pela hospedaria apagada, toda a fome que passou pela hospedaria apagada, todas as pessoas que não são europeias são apagadas, o espaço que foi utilizado como prisão também é esquecido, isso não tem menção praticamente no museu. Então é um espaço de reforçar a cultura europeia. Apesar disso, é um museu muito agradável. Talvez seja até por isso, por você não ter uma reflexão até um pouco mais pesada do que o local representou. Um local de imigração de pobres, de pessoas miseráveis da Itália, para vir para cá, para serem exploradas em São Paulo. Principalmente dessa questão europeia. Então é um parque temático histórico. Pelo menos para mim é isso. Você não tem. Você não sai do museu aprendendo nada e você só sente que você, pelo menos se você tem um descendente europeu, igual eu tenho também, você sente que ele veio pra cá e ele teve uma vida feliz. E ele estava feliz lá, mas ele resolveu vir pra cá e ele ganhou um pedaço de terra e ele viveu feliz. E hoje em dia, que legal, você é meio europeu, você é meio italiano, você é meio português. Mas apesar de tudo isso, como eu disse, ele é um museu agradável ainda assim. É um museu que, por saber das críticas dele, eu gosto bastante. Eu fui já pela segunda vez, eu gosto de estar lá. É um espaço bonito, então você se sente muito bem. É um lugar espaçoso que tem uma luz boa dentro do museu, então você enxerga tudo muito bem. Você não fica empacado em nenhum lugar. É bem gostoso. Então eu recomendo bastante que vocês visitem esse museu, porque ele é realmente muito interessante, ele é muito gostoso de visitar, mas tem que ir sabendo que esse museu ele mais preenche uma demanda dos descendentes europeus de confirmarem a sua, entre aspas, superioridade, do que fazer uma reflexão crítica da história. Ok? Obrigado, gente. Tchau. Agora que a gente já apresentou o museu, já falamos da crítica, nosso grupo, junto com a professora, pensou numa proposta de reformular o museu, aproveitar melhor o espaço que ele tem e também para contar a história, porque a gente viu que ele não atinge todos os públicos que gostaria e também ele é falho em contar a sua própria história e muita coisa deixa de ser dita. Então aqui a gente propõe uma nova ideia para o museu. O museu tem um grande acervo de nomes e sobrenomes que eram de todas as pessoas que passaram por lá. Então, se você chegava, você assinava o seu registro de entrada no país e na hospedaria, e muitos desses registros estão lá até hoje. O que faz com que as pessoas, descendentes de imigrantes, vão até lá para pesquisar a origem do seu nome e do seu parente que veio, como eu já disse em alguns slides atrás. Então, essa é uma coisa que a gente manteria, porque é uma ferramenta muito boa que o museu usa, porém a gente deveria ser integrado ao prédio todo, porque como funcionava a hospedaria, você não tem um maior proveito desse espaço. E a quantidade de nomes, ela com certeza é imensa e dá para agregar muito valor histórico e imaterial, né? Porque isso é uma fonte que pra gente, historiador, ela é muito rica. Então, buscar uma forma de fazer com que essa ferramenta do museu seja mais presente, não só para aquilo que você vá lá com aquele objetivo de achar o seu sobrenome. Você pode ter só uma visita espontânea e ver, esse sobrenome aqui me é familiar e tudo mais, né? E a gente pode ver também
que o museu ele já se integrou à nossa atualidade e mandou para as pessoas via WhatsApp, né, o sobrenome. Isso já é um baita avanço, inclusive para nossa proposta, né? Como pode ver, eles já pensaram antes de nós, mas a gente vai adaptar um pouco dessa ideia, porque realmente só ficou nessa parte de sobrenome. E o intuito seria alcançar, trabalhar com o prédio todo, toda a historiografia que pode oferecer, né? A gente tem a exposição de longa duração do museu, que se chama Migrar, Experiências, Memórias e Identidades, e ela contém documentos, fotos, cartas, objetos, eh, objetos, utensílios, então toda uma memorabilia que faz parte do acervo do museu. E pelo que a nossa guia instrutora educadora comentou com a gente, né, e falou, o museu ele possui uma grande quantidade de acervo e boa parte disso não está catalogado porque a pessoa vai lá e leva e não sabe que ano foi feito, onde foi feito, de quem era, então isso dá muito trabalho também para a pesquisa deles e muita coisa lá não tem uma legenda, né? Então isso acaba se perdendo também na essência de transmitir informação. E que nessa parte que a nossa proposta o que é, né? É aproveitar melhor o que se tem para falar dos imigrantes. E não só jogar um monte de objetos lá, porque acaba sendo um gabinete de curiosidades, né? Tanto é que a gente fica perdido nessa parte lá. Então, nessa foto que ilustra esse slide, temos um senhor ali mexendo nas gavetas, que lá você interage com essas gavetas, e nessas gavetas tem alguns documentos, algumas fotos, cartas. Então, você pode ver um pouco de como era a letra da pessoa, se ela era alfabetizada ou não. Se você conseguir ler, também dá uma para você ver o conteúdo dessas cartas, né? Seja documento de ingresso ao país. Então é essa parte que a gente quer enfatizar, sabe? A memória mesmo do imigrante e não só a ideia de imigrante. Então aqui a gente começa a atingir um pouco do que se quer apresentar mesmo na proposta. E agora que já foi dada uma introdução do que tem, do que a gente gostaria de apresentar, vamos à proposta de reformulação em si, né? Que seria aproximar o museu o museu da imigração de um memorial. Antigamente, como nós vimos, o museu já foi chamado de Memorial do Imigrante. Então isso se perdeu com o tempo, né? E acabou virando o que é hoje. Então, nossa proposta aqui seria o quê? Retirar os objetos que não agregam de forma significativa, né? São aqueles objetos sem legendas ou ou são muitos objetos de uma única coisa, que são os objetos médicos e odontológicos e desse gênero, né? Então tem muita coisa que pode ser tirada que você pode valorizar outras coisas. Que seria também outra forma de melhorar, utilizar melhor os ambientes do edifício, porque são salas grandes, comportavam muitas pessoas, né? Então dá para você criar um pouco da rotina que já era antigamente, né? E nisso a gente entra no outro tópico, que é reformular a exposição do museu para recriar a rotina dos imigrantes. Então lá eles têm uma sala da hospedaria, que também divide espaço com vários objetos que não tem tanta ligação assim com imigração, né? Mas como a hospedaria funcionava, que era como laboratório, medicina, posto policial ou correios, etc. Tudo aquilo que já passou pelo museu e a gente falou anteriormente. Então aqui reformular para uma rotina, reconstruir um pouco de como o imigrante vivia lá, é um pouco de trazer à tona essa ideia do imigrante, a memória mesmo, né? Do que eles passaram por lá e qual foi o verdadeiro fim da hospedaria. É essa ideia que a gente está roubando um pouco do Memorial da Resistência, né? Porque lá eles têm as celas, você vai lá e visita, você sabe a rotina do preso. Então a gente quer realmente reviver o que o imigrante passou nessa casa e também para o filho, para o descendente desse imigrante, ver que nem tudo é glamuroso, né?
porque a pessoa chega lá com uma ideia e às vezes sai de lá com essa ideia realmente reforçada, né? Então isso é um jeito que você poderia hum, dar um olhar crítico para o visitante, né? Que é coisa que o museu não tem tanto, apesar de ter alguns painéis com documentos orais que falam da, da rotina lá deles, mas de muitos integrantes que passaram pela casa há tempos atrás, mas aí você ainda não atinge esse objetivo de criticar, de buscar realmente o que aconteceu, de você saber o que ocorria na casa. Muito disso ainda é velado e a gente não passa, isso não é passado para frente. Então aqui a proposta de um memorial é realmente para reviver o que o imigrante passou, que foi a casa para ele, o que a casa representava para o imigrante também, para a cidade, né? Porque a economia girava em torno ali do imigrante, né? Nos começo do século XIX. E o último tópico ali seria inserir mais informações sobre os objetos expostos, que é aquilo que a gente falou, tem um acervo muito grande, muita coisa disso não tem documentação, então que tal só pegar as coisas essenciais, que seja um pouco da casa, fala um pouco da casa, mas também fala um pouco do imigrante, o que esse imigrante trouxe, o que representa para ele, o que representa para a família ou para a nacionalidade de onde ele veio. Então dá para contextualizar essa coisa também. Se você tem informação disso, você deve passar. Então a, a casa, o museu, ele peca muito nessa coisa de transmitir através do objeto. Eu, pelo menos, particularmente, me senti inundado de muita informação inútil, porque é muito objeto de um mesmo assunto ou assuntos parecidos que não agregam ao propósito do museu. Então, acho que só de eu parar e eu olhar e repensar essa ideia do museu já dá um outro olhar, né, digamos assim, que é para você realmente atingir o objetivo que o museu se propõe, né, que seria realmente você transmitir a ideia do que era, você ver a rotina do imigrante. Então, o imigrante foi realmente importante para a cidade de São Paulo, né, e fazer isso hoje em dia, principalmente, né, você reviver a memória é muito importante para manter isso salvo, não só glamorizar todas aquelas histórias que a gente tem de família e etc. Então esse memorial viria para criticar mesmo, que esse deve ser o propósito de um museu, né? Pelo menos agora eu vejo assim. Então essa é a nossa proposta de gostaríamos que fosse atendida, porém não vai ser tão simples, né? Como a gente já sabe. Eu agradeço a todos pelo espaço, pela professora por dar esse trabalho e ao grupo também, porque a gente se uniu para fazer esse trabalho e visitar o museu, que acho que foi bem legal. Um dos últimos lugares que a gente visitou, né, antes desse caos acontecer. E a gente tem algumas memórias daquele dia e vai ficar, né, nisso de memória, ficar na nossa lembrança mesmo. Aqui a gente tem um registro nosso, que é o grupo, e o agregado, que é o filho do Otávio, Thomas, pequeno Thomas. E a gente agradece ao museu pela oportunidade também de estudar, a nossa educadora que acompanhou e falou muito sobre o museu, que deu um outro olhar pra gente. E a gente indica também o museu para ser visitado, né, quando tudo reabrir. Ele tá com um acervo online disponível, dá para você fazer um tour legal lá também, mas nada substitui a experiência de ir lá e ver realmente o que é e aprender um pouco mais em louco, né? Digamos assim. Então, obrigado, gente. Boa noite. Estamos abertos a perguntas.